Você já se perguntou por que nos filmes e séries as casas americanas parecem ser feitas de um material tão diferente das nossas? Porque lá é tudo madeira, num sistema que parece tão simples, enquanto aqui no Brasil a gente só vê tijolo e argamassa. Será que existe uma razão técnica para isso? Ou é só uma questão de cultura? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar esse mistério. Se essa curiosidade já te pegou, deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Quem nunca assistiu a um programa de reforma tipo Irmãos à Obra e não sentiu uma pontinha de inveja daquela facilidade com que eles constroem? Pois é, o sistema que eles usam em larga escala nos Estados Unidos é o famoso wood frame. Traduzindo, é algo como quadro de madeira. E acredite, ele é tão simples que em algumas regiões você pode comprar um kit de casa pronta e, no melhor estilo faça você mesmo, montar a sua própria casa com um mínimo de conhecimento em marcenaria. Esse sistema nasceu lá no século XIX, nos Estados Unidos, mas não é exclusividade deles. É super comum no Canadá, na Europa e até em alguns países da América do Sul, como Chile e Argentina. Basicamente, ele funciona assim: uma estrutura de painéis de madeira com montantes verticais espaçados entre 40 e 60 centímetros. Depois, essa estrutura é revestida com uma placa de madeira tratada e estrutural, que a gente chama de OSB, e finalizada com gesso acartonado. O mais impressionante é que toda a montagem é feita com pouquíssimas ferramentas: uma pistola de pregos e uma parafusadeira. E o melhor, paredes, pisos e telhados, tudo segue a mesma lógica construtiva. Se precisar de mais resistência, é só diminuir o espaçamento entre os montantes ou usar perfis de madeira mais robustos. Tudo calculado com tabelas que os fabricantes fornecem. Mas se é tão fácil e, consequentemente, mais barato, por que não vemos o wood frame por todo lado aqui no Brasil? Bom, a resposta vai muito além da nossa cultura. Existem condições bem específicas que fazem desse sistema uma vantagem em outros países. Pense na temperatura, por exemplo. A maioria desses lugares tem temperaturas baixas, o que é ótimo para a madeira, que sofre muito menos com a decomposição natural. Mesmo com os materiais de hoje sendo mais resistentes a variações de umidade e temperatura, a vida útil da madeira diminui bastante em locais mais quentes. É por isso que em alguns estados americanos com clima mais quente, como o Texas, você vai encontrar mais casas de alvenaria. Enquanto o wood frame, com seu isolamento térmico interno, é perfeito para manter o ambiente aquecido e facilitar a calefação, a alvenaria é uma campeã em manter o calor lá fora, deixando o interior mais fresco. Faz sentido, não é? Outra condição muito comum nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, são os terremotos. E aqui o wood frame brilha. Estruturas de alvenaria, por serem muito rígidas, se deformam pouco antes de sofrerem danos graves. Já o wood frame é muito mais flexível. Ele absorve grandes deformações em pouco tempo. E se por acaso sofrer algum dano, a correção é simples, basta substituir alguns perfis. Claro, em tremores muito fortes ou furacões, o estrago pode ser tão grande que a recuperação se torna inviável. Mas, no geral, ele é um aliado, e não para por aí. O wood frame facilita um monte de coisas na construção. As fundações, por exemplo, podem ser bem menores. Enquanto aqui no Brasil a gente precisa de blocos enormes e estacas profundas para uma casa de 2 andares, no wood frame uma viga rasa ou um radier fininho já resolvem. As instalações elétricas e hidráulicas também são muito mais simples e você ainda ganha espaço, já que as paredes são mais finas que as da alvenaria tradicional. É um ganha-ganha. Mas e aí, será que um dia veremos o wood frame decolar por aqui? Com o nosso clima tropical, que não é muito amigo da madeira, e as leis ambientais super rigorosas, é bem improvável que ele seja aplicado em larga escala. E tem mais. A falta de uma norma nacional específica para o wood frame impede que construções que dependem de financiamento sejam feitas, o que limita ainda mais o seu uso. Mas nem tudo está perdido. O mercado brasileiro está de olho em alternativas, e uma delas é o Light Steel Frame, ou LSF. Pense nele como um primo do wood frame, mas que usa perfis de aço super leves em vez de madeira.
Ele mantém todas as vantagens do sistema original, mas sem o problema da baixa durabilidade em climas tropicais. E a melhor notícia é que o LSF ganhou uma norma própria no dia 25 de maio deste ano, regulamentando seu uso no Brasil. Isso é um divisor de águas, porque agora ele pode ser financiado por bancos como a Caixa Econômica Federal, abrindo um mundo de possibilidades para a construção a seco no nosso país. A expectativa é que, com o avanço da tecnologia e a produção em larga escala por grandes empresas, os custos das construções em LSF diminuam bastante em médio prazo. Isso pode revolucionar a construção civil no Brasil, tornando-a mais rápida, eficiente e acessível. Se você se interessou por essas novas formas de construir, precisa conhecer o ecossistema Espaço Smart. Eles são a maior rede de construção a seco do Brasil. A empresa não é brincadeira. Tem 4 indústrias que produzem desde light steel frame e perfis de drywall até esquadrias de PVC e revestimentos leves. Tudo focado em construções inteligentes. E não é só isso. São mais de 30 lojas físicas em 12 estados, com showrooms que oferecem experiências imersivas, usando realidade virtual e aumentada para você ver de perto todas as vantagens desses sistemas. Além de ter equipes de engenharia, projetos e arquitetura super especializadas, a Espaço Smart foi além e criou o primeiro e-commerce de venda de casas do Brasil. Isso mesmo, você pode literalmente comprar uma casa pronta pelo seu computador ou celular, personalizando cada detalhe. Acabamentos, revestimentos, tudo. É o futuro, meus amigos. Eles estão transformando a construção civil no Brasil e, com a expansão para outros países, também na América Latina. Então, as diferenças entre a construção americana e a brasileira são complexas, envolvendo clima, cultura e regras. Enquanto o wood frame se encaixa bem em lugares frios e com terremotos, o Brasil está apostando em soluções inovadoras, como o light steel frame, para superar seus próprios desafios. A normatização e o trabalho de empresas como a Espaço Smart são cruciais para um futuro promissor da construção a seco no nosso país, trazendo eficiência, sustentabilidade e mais acesso à moradia de qualidade. Que você construiria ou moraria em uma casa feita com light steel frame agora que ele é normatizado? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece do like e de se inscrever no canal. E me conta, o que você quer ver no próximo vídeo? Valeu e até lá!